conectados, muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast Conexão 360. Eu sou o Tinho, ao meu lado aqui é a Camila. Como é que você tá hoje, Camila? Maravilhosa, e você? Eu tô muito bem Tudo também. bem? Sejam bem-vindos, conectados a mais um Conexão 360 Casts. Oliver, e você, como é que tá? Contando história triste, falando sobre empreendedorismo, e hoje eu vou aprender demais. Hoje eu tô com a pessoa que cuida do seu dinheiro, a pessoa que cuida do seu futuro. Hoje eu tô com o Thiago, que vai falar tudo sobre finanças pra gente. E aí, Thiagão, como é que você tá? Tirando o calorzão que tá matando. Cara, primeiramente é uma honra estar aqui, é um prazer. E... a salinha aqui tá tranquila, tá geladinha, então... é marcha, né? Já quero agradecer vocês aí pelo convite e vamos pra cima. Vamos deixar a galera com um pouco mais de cultura sobre o dinheiro, né, do pessoal. Vamos começar pelo começo, né? Thiago, conta pra gente como é que você entrou no mercado financeiro. Cara, é uma história gostosa de se dizer, porque eu saí do CLT mais de 15 anos, vivendo de CLT, achava isso... muito normal, acordar às 5 horas da manhã, chegar em casa às 10h30, 11 horas, ficar 5 dias trabalhando pra curtir o fim de semana, sabe? E aí, o meu melhor amigo sempre falou pra mim, quando ele abriu o escritório dele, né? Ele falou, não, Thiago, vem comigo e tal, você tem potencial. Eu falei, não, cara, isso nunca foi pra mim, ficar de frente de computador, porque eu sempre fui produção, né? Então, sempre aceitei, né? E aí, fui mandado embora, depois de quase 12, 13 anos, fui embora... E aí eu liguei pra esse amigo meu e falei pra ele, não, cara, aqui vem comigo que é sucesso, eu vou te ensinar tudo e você vai começar a operar e fazer meus amigos ganhar dinheiro. Eu falei, então tá bom. Entrei nesse mercado, comecei a estudar, comecei em opções binárias, né? Aqui no Brasil o pessoal fala bastante da IK Option, né? Bom, opções binárias, mas depois a gente fala mais, né? E aí comecei a pesquisar, comecei a estudar. Então hoje eu tenho certificados da Ancord, certificado da Ambima, certificado da Genial, que é a corretora que eu trabalho hoje, certificado FGV. Bom, tenho cerca de uns 60 certificados mais ou menos aí dentro de uns 3, 4 anos. 3, 4 anos? Desde que eu não comecei, já faz acho uns 4 anos já de mercado financeiro. Hoje eu vivo disso, né? Só que a gente tem outros tipos de renda, né? Então eu faço consultoria, faço mentoria, ensino a pessoa a investir, a cuidar do dinheiro e também a operar, né? O que a gente fala que é operar? Falar, ler o gráfico como se fosse um livro, né? Então... hoje a gente consegue ensinar a pessoa, ao cliente, ao aluno, pegar e falar assim, hoje o mercado está em alta, eu gosto mais de operar vendido, então o cara já não vai operar. Nossa, eu olhei o mercado ali, nossa, o mercado hoje está lateralizado. Então, assim, a gente consegue passar tudo isso para ele, o cara vai não é para mim, não, tá bom, então vamos fazer só uma renda fixa de, sei lá, CDB, de algumas ações, vamos ver como é que vai funcionando e vai se adaptando o perfil, né? Porque hoje no mercado existe 3 tipos de perfil, conservador, o médio, né, e o arrojado, o moderado e o arrojado, né? Então a gente vai estudando sempre com os alunos para entender qual que é o melhor do perfil e o que ele almeja a longo prazo, né? E aí, diante dessas certificações, posso mandar um abraço aqui? Posso mandar um abraço? Com certeza. Pra Natália Dalati, ela é a minha chefe, né? Ela tem um escritório em Goiânia, então eu sou meio que subordinado a ela. E ela que me puxou, ela falou, cara, venho acompanhando você nas redes sociais e tal, gosto dos resultados, que a gente precisa meio que provar, né? A vitrine do Instagram, eu acho que ela é muito interessante, assim. Acho que o ser humano é movido a resultado, né? Exatamente. Então, assim, e é muito difícil, porque o ser humano, ele a primeira coisa que ele faz é sempre culpar outra coisa. Sim. É muito difícil o mercado financeiro, tanto que eu até costumo dizer para os meus alunos, o mercado financeiro, ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o mercado financeiro. Então, a pessoa entender que, perdi dinheiro hoje, o mercado manipulou só para pegar meu stop e tal, vocês vão entender um pouquinho mais como que funciona isso. E é muito difícil. Então a gente fala, infelizmente, aí o pessoal começa a falar o quê? Aquele professor lá é mó ruim e tal, vou fazer outro curso, aí faz e tal. O cara faz 3, 4 cursos e os 3, 4 cursos que é ruim. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? Porque então, existe um risco, né, Ti? Tipo, existe um risco. Existe um risco. O problema hoje, eu gosto muito de dizer, que as pessoas, elas conseguem vender sonhos muito fácil, né? Sim. Então, às vezes a pessoa tá num desespero e nem fala em porcentagem, porque o brasileiro ele não tem esse hábito, né? Eu vejo que é muito
muito cultural, né? A gente, investir é coisa de rico. Eu, pelo menos, cresci ouvindo isso dos meus pais, né? Então, a gente, dinheiro seguro é dinheiro embaixo do colchão, no travesseiro, tal. Sempre teve muito isso, ali, né? Guardadinho que não tem risco. Só que eu costumo falar para meus alunos, eu falo, mesmo assim, teve a época Collor lá que mesmo o dinheiro na poupança deu ruim, pessoal. O governo foi, pegou, confiscou, pronto, acabou e vida que segue, né? Então, devido a isso, né? Até falo, é muito cultural e tal. Então, hoje eu falo pros alunos, vocês sabiam, por exemplo, perguntar pros três aqui, vocês sabiam que com R$10 você é capaz de já começar a investir? Vocês sabiam disso? Sim ou não? É assim ou não? Com R$10 você já começa a investir, já consegue fazer. Porque nem eu falo, de investimento a partir de R$10? Você pode fazer uma renda fixa de CDB, né? Você vai fazer uma renda fixa lá e você fala, tá bom, você vai ganhar 1 centavo, cara. Porra, 1 centavo. Eu falei, mas tá investindo R$10, entendeu? Então, eu costumo falar isso para muitos meus alunos. Quando começa a entrar no mercado financeiro, eu falo, começa com renda fixa. Porque é um dinheiro que vai ficar alocado, como se fosse o Tesouro Direto, por exemplo. É um ótimo exemplo. Você empresta dinheiro pro governo usar da melhor forma possível. E quando você empresta, você tem um retorno, porque é isso que os bancos fazem. Só que os bancos, eles cobram umas taxas percentual quase o dobro sempre, né? Então, tem muita essa questão que eu acho legal, né? Eu falo, começa com renda fixa, né? A gente não sabe como que é seu perfil. Agora, se chega um cliente, fala assim, Thiago, eu tenho, R$100 mil aí para investir, entendo os riscos. Não, tá bom. Então, lá, primeiro mês, fez 2%. Nossa, tá ótimo. Segundo mês, desvalorizou algumas ações, normal, e se vender, vai perder tanto. O que você acha? A gente faz preço médio e tal? Como faz? Então, a gente sempre vai conversando e vai sempre ensinando. Quando o cara fala, não, tudo bem, eu entendo os riscos, aí fica um pouquinho mais fácil. Mas quando a pessoa não aceita que o mercado dá dinheiro, né? Eu gosto de brincar muito assim, o mercado ele nem dá e nem tira. O mercado ele empresta, né? Então, hoje eu fiz a operação, fiz o meu resultado, 10 horas da manhã, pronto, acabou, já era. Eu não opero mais hoje, tá bom, já bati minha meta do dia, tá ótimo. E eu falo, o mercado me emprestou hoje. Na segunda-feira eu posso ir operar, amanhã, outro dia eu posso operar. Eu falei, mano, o mercado me pegou meus 100, meus R$200 hoje. Então, assim, vida que segue, né? Então, entender isso é meio que uma questão de obrigatoriedade, vamos colocar assim, sabe? Então, é bem interessante. A gente realmente não tem essa cultura nem de fazer, né, investimento e nem essa cultura financeira, né? A gente, desde pequeno, a gente não é ensinado a cuidar do nosso dinheiro, a entender um pouco de economia. Eu acho que isso realmente falta muito, né? Acho que deveria ser o básico de escola. Exatamente. Cara, na época eu olhava assim, eu falava, pra mim não faz sentido, sempre tive esse negócio na minha cabeça, é coisa de rico, é coisa de rico. Depois que a gente começa a compreender assim, ver que, cara, eu acho que isso deveria ter em todas as escolas. Tem até... não vou lembrar o nome do menininho lá. O moleque, ele tem 13 anos, ele é mó famoso nas redes sociais e tudo mais. Eu não lembro o nome. Ele, acho que ele tem uns 13 anos, eu não lembro o nome dele. Ele já fez 1 milhão, já. E ele falou uma coisa que ficou muito marcado na época que eu tava aprendendo. Ele pegou e falou assim, da escola, da sala de aula lá, quantos vão ser médicos? 5, 6, da escola toda? Advogado, policial, tal... Ele ensina, vai pra faculdade, faz os cursos e tal. E com dinheiro, quantas pessoas vão mexer? Toda a escola, todos os alunos. E isso não é ensinado. Então, assim, a massa, hoje eu vejo assim, até meio polêmica. A gente fala, a gente aprende desde pequenininho a ser subordinado. Lá, tem 40 pessoas, começa na escola, 40 pessoas, você tem que obedecer só uma pessoa, que é o professor, né? Desobedeceu o professor, vai pra onde? Vai pra diretoria. E a mesma coisa no ramo profissional. Tem lá o seu coordenador, tá dando bronca pro coordenador, tal, passa pro supervisor direção. Só que acontece, na escola hoje em dia acontece, né? Você é expulso, pede transferência. E na empresa é a mesma coisa. O que acontece? Você manda embora. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito doutrinado para as pessoas. É isso. Então, a gente até tava falando um pouco antes aí, né? Hoje eu consigo viajar, não preciso esperar o feriado, né? Então, feriado quinta-feira, vou emendar, não vou trabalhar, sucesso 4 dias. Mas aí você vai ter segunda, terça e quarta, né? Então, assim, tem essa liberdade geográfica que eu acho que é muito bom. Mas também tem uma desvantagem. Então, por exemplo, quando é feriado, se é um feriado nacional, o mercado às vezes está aberto, dá para operar no mercado estrangeiro, a gente trabalha, entendeu? Então, assim, o mercado ele é 24 horas, né? Até a gente fala 24/7, não tem jeito. Então, também tem isso, né? Só porque que, assim, não opera só no mercado brasileiro, também opera... eu particularmente, eu só faço o mercado brasileiro, tá? É só o índice, dólar só e ações e tudo mais, assim. Por quê? Eu acho que pelo trâmite, spread, que a gente chama, né? Que é o custo operacional
operacional, né? Então, às vezes acaba sendo um pouco custo e acaba sendo meio que desgastante, mas isso é particularidade minha, né? Então, assim, como eu falei, o mercado financeiro ele é um mar de opções, né? Tem de tudo. Então, que nem eu falo, eu vim de opções binárias, que eu tava falando, né? Que é da IK Option. Então, imagina assim, você tem lá R$100. O que seria opções binárias? O próprio nome já fala, são opções binárias, ou seja, só tem duas opções. Ou o mercado vai subir ou o mercado vai descer. Mas que mercado? É o que a gente chama de ativos, né? Então, eu sempre dou o exemplo mais fácil. A gente consegue comparar, abrir o gráfico e analisar lá. Falar, entre o dólar e o euro, o que está acontecendo? Se tiver muita gente comprando o dólar ele vai subir, ele vai valorizar. Só que isso é entre as duas moedas. Então, por exemplo, eu tenho um euro, eu moro na Europa, e de lá eu estou comprando o dólar. Então, o que acontece? O dólar está valorizando e o euro está desvalorizando. Mediante a isso, eu tô na opção lá, que eu vou fazer o quê? Eu vou colocar R$100 do meu capital, acreditando que o mercado vai valorizar. Só que qual que é a questão? Tem um tempo. Então, dentro de um tempo, nas opções binárias, você vai fechar a sua operação, né? Então, o que acontece? Meio-dia aqui agora, eu vou escolher o timing. Você vai ver muito pessoal falar M15, M30, M1, S10, que é segundos, minutos e tal. E aí acaba lá, o cara faz a operação. Então, o cara, ele analisa o gráfico e aí ele fala assim, daqui 2 minutos eu acredito que o mercado vai valorizar. Então, ele pega o capital dele e ele coloca lá. Fala, eu tô vendo que o dólar tá subindo, então eu vou colocar a minha moeda, o meu capital, e o mercado vai continuar valorizando. Só que isso é um risco. Por quê? Dentro desses 2 minutos, imagina assim, milhões de pessoas estão operando. Por isso que o gráfico, a cada segundo lá, ele tá movimentando. Então, dentro desse tempo, tudo é baseado na tomada de decisões. Então, do mesmo jeito que eu tô aqui, eu entrei com, sei lá, R$100, acreditando que o dólar vai desvalorizar. Só que aí tá aqui, ó, o pessoal do estúdio todo, não, vai chegar aqui e vai começar a desvalorizar. O que vai acontecer? O dólar vai cair. Então, dentro desses 2 minutos, todo mundo que tá aqui no escritório foi e colocou a venda. O dólar desvalorizou. O que acontece? Aqueles meus R$100 que eu entrei, eu fico negativo e sou estopado, que a gente chama, né? Ou seja, ali eu perdi os R$100 já. Quem entrou vendido e colocou, 100, 200, R$500, R$1.000, R$10.000, não importa o capital. Desvalorizou, recebeu uma certa porcentagem do lucro. Ou seja, isso varia sempre de corretora para corretora. Eu falo pela IK Options porque você nem se pode falar, né? Pode. Tem problema? Pode então, por exemplo, tem a corretora, né? Então, naquela hora, você colocou R$100. Se o gráfico estiver subindo, você vai retornar os seus R$100 e geralmente com juros. Não é juros. Tem a palavra certa que até esqueci. Que se eu não me engano, acho que é o payout. Agora me fugiu a palavra. Que o que acontece? Então, você colocou R$100, como você arriscou, você tem o seu lucro. Então, você vai receber R$100, mais, sei lá, 90%. Isso sempre vai variar de corretora para corretora. Vai pagar 80%, 84% e tal. Então, a corretora, ela já manipula nisso, né? Então, vamos supor, você é um cara que faz muitas operações. Tá toda hora positivando. O que a corretora faz? Ela olha seu dado lá e eu falo, a gente tá toda hora pagando 90% de lucro pro cara. Vamos baixar. Aí os caras baixam para 75%, para 70%. Então aí você começa a ver que o lucro já não é tão interessante assim, porque o risco sempre tem. Porque quando você faz a operação, você está dependendo só do mercado, por causa da questão do tempo, né? E isso é diferente na questão do índice, quando a gente opera a Profit, né, que é a neológica, a própria B3. Então, não tem o tempo. Então, lá, se eu coloco o preço, vou entrar com R$100 aqui no índice, vamos ver que é o que eu opero, então eu tô acreditando que aqui ele tá em 125 pontos, eu tô acreditando que ele vai desvalorizar. Eu faço uma ordem de venda, acreditando que ele vai desvalorizar. Se ele bater 123 pontos, 122, 120, tudo vai ser uma questão do meu stop. Então, eu posso olhar, pegar e falar, opa, então o meu lucro, ele tá sendo determinado de acordo com a distância que eu quero. Então, quanto maior a minha abertura, maior vai ser o meu lucro. E a mesma coisa com prejuízo. Eu posso entrar com R$100, eu posso arriscar, desses R$100, eu posso arriscar só R$10. Então, por exemplo, eu vou olhar, o mercado tá subindo, R$10. Falar, não, eu ainda aceito esse prejuízo. Vou subir para menos R$20. Vou subir para menos R$50. Você que direciona. Eu que direciono tanto que eu quero ganhar, tanto que eu quero perder. Só que tudo isso é gerenciamento de risco que a gente ensina, né? E tudo isso tem um baita estudo também para você entender esse gráfico, para você compreender. Mas me diz uma coisa, a análise que você faz é apenas em cima dos gráficos? É só em cima dos gráficos. Só que assim, tem a estrutura também que a gente consegue perceber, tanto que tem até um crime, né? Que a CVM como posso explicar?
É a pessoa, é a instituição que cuida de todas as movimentações do mercado financeiro, porque o mercado financeiro também dá para manipular. Vou explicar um pouquinho sobre isso também. Então, o que acontece? Dentro do gráfico, dentro da plataforma, da Profit, a gente consegue analisar e verificar as posições que os grandes players estão. Então, vamos supor, o gráfico hoje está batendo 125 pontos, né? Eu falo 125 porque é o preço atual, tá? Vocês vão ver eu falando bastante desse valor. 125, cara, mas por que 125? Nunca outro, porque é o valor atual, né? Então, aí o índice ele tá lá, 125. Os grandes players, eles podem fazer uma posição e colocar lá assim, ó, quando chegar em 126 pontos, eu vou comprar um lote. Então, o que acontece? Se o mercado chegar a bater 126, já tem posição de compra. Então, isso no gráfico mostra pra gente. Então, a gente consegue ver as posições, a maioria geralmente é os grandes players, mas dá pra ver a questão assim, eu sou um player minúsculo, né? Porque eu opero... Ele é a baleia, você é o peixinho. Nossa, eu quase um girino praticamente, porque é sempre dinheiro referente envolvido, ao capital, Então, tem essa questão que a gente consegue analisar. Então, e a gente faz as nossas estratégias de médias móveis, né? Então, assim, o próprio sistema, ele consegue falar, eu quero ver a cada 2 dias o que está acontecendo dentro do mercado. Então, aí você faz uma estratégia, né? Que já é próprio do mercado. Falou, então, a cada 2 candles, que a gente chama, né? A cada vela, sabe aqueles negocinhos que fica subindo e descendo? A gente chama de candle porque é vela, né? Tem outros nomes também, mas o mais padrãozinho, assim, é os candles que a gente usa. Então, assim, a cada 2 dias a gente consegue perceber que o gráfico está em alta. Então, a média móvel vai mostrar isso pra gente. Aí agora eu quero ver a média móvel de fluxo de entradas. Aí faz o comparativo e tal. E assim, existe... Eu gosto de um jeito muito fácil de explicar que acaba todo mundo entendendo. Eu gosto de comparar muito com futebol. Futebol não tem lá o 4-4-2, o 4-3-3, o 5-4-1. São várias táticas, né? Então, o que acontece? Se o cara sempre ficar 4-3-3 no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o cara vai ganhar todas? Não vai. Porque o cara que entrou com 4-3-3, o adversário tá com 4-4-2, às vezes tá numa tática melhor e acaba vencendo o jogo. No mercado financeiro é a mesma coisa. Existem infinitas possibilidades. Tanto que até uma coisa que eu falo, mas por que o pessoal não tem o costume de investir? Referência cultural. Porque o cara, ele não tem o interesse e informação ele tem. Então eu acho que sempre é uma coisa muito linkada uma com a outra. Porque o cara, ele não tem o interesse e informação ele tem. Só que o cara não pesquisa. Mas você acha que não é muito difícil? A pessoa tem o conhecimento ali, mas para ela dar o passo de começar a investir, você acha que não gera uma insegurança? Não precisa de uma educação financeira ali de fato? É igual o comparativo que ele fez com o futebol. Às vezes você tem um jogo, mas um jogador é expulso. Por isso que eu fiz a pergunta, porque por mais que você esteja analisando o gráfico, pode ter um pronunciamento do Putin lá na Rússia que vai influenciar no euro. Exatamente. Então, por isso que acho que vocês devem ter um plano dessa gestão de risco. Então, por isso os stops. Referente ao risco, hoje eu, Thiago, falo que opções binárias eu acho que é muito mais arriscado. Pela questão que você não consegue gerenciar o seu patrimônio. Então, vamos supor, se eu entrei com R$100, ou eu vou ganhar 180, né? O meu retorno do 100 mais o lucro, ou eu vou perder o 100. Isso no mercado financeiro, na B3... Isso não acontece. Eu posso entrar com 100, eu posso deixar a ordem aberta, falar, vou deixar o que a gente chama de swing trade. Tudo que passa de um dia de operação, a gente chama de swing trade. E deixar a operação lá, igual a alta. Essa semana aí subiu de 120 até agora, 125. Se o cara fez uma compra lá na segunda-feira e deixou a ordem aberta, ele já dobrou o capital dele. Muito bem, só que assim, é um risco dele. Sempre tem uma reversão. Exatamente, entendeu? Então a gente costuma falar, é meio ruim falar quando o cara é novo. O cara entra, a gente fala assim, o mercado dele é especulativo. Eu falei, Eu falei, então como você tem certeza? Não tem como ter certeza. Só que o gráfico, ele se repete bastante, né? Então, assim, a gente marca topos e fundos. O que é topo e fundo? O gráfico tá subindo, chegou numa região, aí ele volta. Aí chegou no topo, criou um topo. Aí ele volta, criou um fundo. Aí a gente sempre vai analisar, vai romper esse fundo? Ou seja, vai continuar descendo? Vai voltar para buscar o topo? Então, assim, de uma forma bem simples, a gente costuma falar sempre isso. Só que assim, eu falei, existem outras ferramentas que dá pra a gente utilizar dentro do gráfico para analisar. Se a gente vir com um gráfico cru, mostrar na tela lá, falar, só tem os candles lá, ou as linhas e tal, então você não tem parâmetro nenhum. Então, como o gráfico ao longo do prazo, ao longo do tempo ele se repete, fica fácil analisar, né? Só que nem você falou, tem a questão muito emocional. E isso nas mentorias que a gente passa, a gente explica pra eles. Por quê? É a mesma coisa no trabalho. Você acordou estressado, acordou atrasado, e aí você vai ligar o computador demora pra carregar, e aí você pega seu celular pra tomar um café. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, já tem tipo 300 clientes reclamando, falando só... Assim, você já sabe que o dia vai ser ruim. E isso impacta muito no mercado financeiro, né? Sim. Então, e como
teve essa liberdade na minha vida, eu consegui trocar algumas coisas. Então, por exemplo, antes eu saía de casa às 5 horas da manhã pra pegar condução, às vezes mesmo de carro e tal, pra chegar na empresa 8 horas, vou chegar... E aí, como eu comecei a trabalhar de casa, hoje é mais home office, né? Então, hoje eu olho assim, eu falei, por que hoje eu acordo 7 horas da manhã? Por que hoje eu acordo 7h30? Então, é muito legal ver que a gente percebe que a gente pode usar, a gente se mata pra fazer a coisa pros outros, mas quando é pra gente, assim, é muito difícil. Então, foi uma virada de chave que eu, comecei a me cuidar e tal. Então, isso trouxe muitos desses benefícios. E é a mesma questão emocional. Hoje eu tô estressado. Fiz uma entrada aqui e não deu certo, esqueci de ver a notícia lá do Biden, por exemplo. O mercado caiu e eu entrei comprado e perdi uma grana. Não, vou tentar recuperar. Aí vai e perde mais. Mas então, assim, esse investimento que perde muito, que tipo de investimento você tá falando? Na compra de ativos, na compra e venda de ativos. Aí eu já tô falando um pouco mais da própria B3, tá? Porque é mais o que eu faço. Então? O B3 é Brasil, balcão e bolsa, né? Que acho que na época dos anos 80, 90, vamos colocar ali, a gente passava, é bem aquela pegada do filme Wall Street, já assistiram? Sim, já? Sim. A galera no telefone falando, tal. Antes a galera ia até o centro lá, que não tinha internet, né? E é a mesma pegada lá. Falou, eu tô querendo comprar dólar tanto. Então o cara lá tá comprando por mais, o pessoal tá vendendo, aquela gritaria toda lá. Hoje é a mesma coisa, só que hoje é em casa. Né? Então, assim, e como tem essa informação, o número vem crescendo de pessoas que estão começando a investir. Porque é um retorno bom, né? Não tem jeito. Eu, quando comecei, eu coloquei na média lá, eu coloquei no lápis. Né? Eu falei, quanto que eu preciso ganhar pra viver no mercado financeiro? Eu simplesmente fiz as minhas contas. Eu falei, eu fico o dia inteiro pra ganhar R$60 na produção. Que era isso que eu ganhava na época. Eu falei, então o mercado, pelo menos, eu tenho que ficar ali, ó. Nos R$61 eu já tô tranquilo. Você tá com um a mais, né? Por dia. Hoje é um pouquinho mais. Você com 61, você já tá ganhando um a mais. Isso, então assim, já tô positivo. Então, isso que foi o que mais me impulsionou, de pegar e falar assim, é isso que eu preciso. Mas então, você já tem uma facilidade também pra compreender, tipo, você já tinha uma facilidade com administração, algo assim, ou não? Você veio do zero e falou assim, odeio números, deixa eu entender isso aqui. Tanto que pra vocês entenderem, eu sou formado em gestão da produção industrial. Você trabalhava com o que no CLT? Então, no CLT, eu fiquei na General Motors, né? Eu trabalhei de produção lá, entrei, fiz o que a família fez, né? Meu pai e minha mãe são aposentados de lá. Entrei pelo Senai, acho que em 2004, alguma coisa assim. Aí em 2012, 2013 eu saí. Aí, mediante a isso, eu fiquei um tempinho desempregado, porque eu também sou faixa preta de taekwondo. E aí, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a entender o quão era arriscado ter só uma fonte de renda. Ali foi onde eu percebi. Eu falei, nossa, porque à noite eu já tinha feito as minhas formações da faculdade. Aí comecei a treinar taekwondo e tudo mais, encaixou. Aí eu falei, nossa, então assim, já que eu tô ocioso à noite, vamos fazer mais alguma coisa. E como eu vivia de balada, aí eu falei, pra mim não... Então... E aí, isso ainda foi minha terceira fonte de renda, porque eu trabalhava na GM, dava aula de taekwondo e à noite eu ainda era promotor. Então assim, eu falei, não tô nem mais gastando pra ir pra balada, pra mim já tá bom. E era menino novo ainda, então pra mim tá bom. E assim, eu confesso, eu não tinha o costume de economizar, fazer poupança, assim. Eu falei, só se vive uma vez, sabe? Investimento, eu era muito, assim, então, nem sonhava em investir nada. E meu pai, na época que ele trabalhava lá, ele já mexia em casa, né? Então, assim, ele foi um dos primeiros a usar o computador do Windows 98. Eu acho que foi ele. Esse computador brancão 246, 284, sei lá. Era uma coisa de disquete, assim, ó. A gente envelopava, assim, parou de usar a guarda e tal. E aí, naquela época ali, ele já tinha acesso a algumas coisas assim, porque ele queria entender, né? E ele sempre falou pra mim, Thiago, poupa. Eu falei, mano, poupa lá, ganhando bem pra cacete, eu nunca vou ser mandado embora. CLT tem estabilidade e tal, né? Então, a gente criou muito isso, né? Só que a gente percebeu que não. E aí, eu fiquei aí uns 2, 3 anos dando só aula de taekwondo, porque eu saí da GM e tal. Só que não eu falo, pelo menos isso aconteceu comigo. Dentro da minha família ainda não era aceitável. E tipo, eu fazia 2 aulas de manhã, 2 aulas à noite e 2 aulas à noite, dependendo do dia. Tipo, por exemplo, terça e quinta eu fazia 3 aulas à noite. Então, eu comecei a sentir a liberdade ali. Porque eu já não precisava, tipo, ir pra academia às 6 horas da manhã, dar aula. Geralmente a aula era 8, 9 horas e tal. Depois eu voltava pra casa, almoçava com meus pais. Ficava tranquilo. Almoçava, tipo, com meus afilhados e tal. Aí eu falava, só vou pra tarde. Aí depois eu voltava, depois eu ia pra noite. Então, assim, essa só o fato de ficar saindo, porque não falando mal, viu? Não me processem. Porque, tipo, na produção, cara, eu entrava às 6 horas da manhã,
O almoço, por incrível que pareça, era às 10 da manhã, e saía de lá às 4, né? Só que aí depois eu tive uma promoção, então ficou pior ainda, né? Porque eu entrava às 5 pra trabalhar, almoçava às 10, saía às 5 da tarde, e aí nessa época eu ainda tava fazendo inglês, aí eu fazia das 6 às 7 inglês, aí depois das 7h30 às 11 era faculdade. Então assim, mas isso foi uns 3 aninhos só na minha vida. Aí apareceu um amigo seu e começou a falar sobre investimentos. Isso, e aí você foi... não tinha conhecimento nenhum. Não, conhecimento zero. O cara começou a falar, então que aí na resenha e tal, ele sempre falou pra mim, Thiago, você tem um potencial que você não enxerga. Eu falei, mano, sei lá, né? Pra mim tá falando só que, tipo, amigo e tal, né? Nunca me interessei também, ficar mexendo na frente do computador. E aí as coisas foram dando certo pra ele e tal. E aí eu tava desempregado. Aí por isso que eu falo, Deus é muito bom comigo. O meu colega na época, ele tinha uma empresa que fabricava ganchinhos de prateleiras de mercado, sabe? Tem todos aqueles que ficam penduradinhos lá, e era produção. E aí, como eu tava só no taekwondo, só pra voltar um pouquinho, e como eu tava só no taekwondo, dentro de casa, era nítido que era muito inaceitável, né? Rafa, não, porque você não tá trabalhando, meus pais não tá trabalhando, isso não é trabalho. Aí eu falei, pô, e eu tava numa fase que eu tava ganhando quase a mesma coisa aqui na GM. Aí eu falei, vou meter educação física. Aí eu ficava pensando, pô, se eu meter educação física, eu vou ter que parar da aula à noite. Então, a minha renda já vai cair um pouquinho. O que eu faço? Aí e o meu mestre falava, faz EAD, cara, 200 contos só pra você ter um certificado, porque... E assim, muita gente não sabe, só vou colocar um pontinho aí também. No taekwondo, é a única arte marcial em São Paulo que não precisa de educação física. Você que faz Gil, você faz o Gil, né? Você pode ver. O professor, ele precisa ter educação física. No taekwondo, não precisa. E eu não tenho. E eu dou aula, né? Então, assim, não precisa. Então, assim, imagina chegar na escola, na academia. Não, cara, não precisa. Eu era engraçado que eu levava todos os processos que o taekwondo ganhou na justiça, eu levava pro cara, que eu te provo que o cara, que a gente ganhou e tal. E aí, mediante isso, todas as artes marciais precisam. O taekwondo é a única que não. Bom, mas aí, enfim, e aí eu fiquei nessa e tal, e aí chegava final de ano ou no meio do ano eu dava muita aula na escola e era férias, aí eu não recebia, aí eu ficava naquele perrengue e tal, e aí isso me ajudou a guardar dinheiro. Aí foi meio que, eu acho que isso foi o start na minha vida, assim, eu falei, eu preciso guardar porque vai chegar mês de julho, o pessoal vai estar de férias, eu não vou ter nada pra receber. Então os 6 primeiros meses eu ficava guardando aquela graninha, era pouca, mas dava. E aí chegava final de ano, a mesma coisa, pô, eu não tenho 13º, não tenho férias, não tenho nada. O que eu vou fazer, né? Tô meio que lascado, né? E geralmente férias é dezembro e janeiro, então eu falei, puta, eu tô na merda. Você virou um autônomo, né? Como então, autônomo, você tem que fazer o seu 13º, você tem que administrar suas férias. Exatamente. E era uma coisa que, tipo, eu aprendi muito que na marra. Aí eu falei, pô, foi ali que eu aprendi, tipo, graças a Deus, né, em casa, a gente, tipo, eu e meus irmãos nunca precisou, tipo, ajudar em casa, conta, essas coisas assim. Minha mãe sempre falou, ó, o dinheiro de vocês fazem o que vocês quiserem. E eu sempre fiz o que eu queria mesmo. Você levou tá vendo? Eu vi minha mãe, ó. É culpa dela. Aí você entrou nos investimentos, você começou, ele te chamou pra trabalhar ou pra começar a investir com ele? Pra começar a investir com ele. Você começou a investir com o quê? Com que é óbvio. Como você criar? Foi onde tudo começou. Foi onde tudo começou. Porque é muito simples, fixa, né? Não, é renda variável. Renda fixa é tudo aquilo que você investe, você sempre vai ter um retorno. Certo. Sem risco, né? Então, que nem eu te falei, do Tesouro Direto. Eu falo, você vai colocar lá R$5.000 e você só vai poder resgatar esse dinheiro em 2024, 2025. Sim. Então, você já fala pro governo, vou emprestar tanto, mas eu só quero esse dinheiro e você vai ter uns juros lá, 0,9%, 1,2% e tal. E você vai ter a garantia, porque eu costumo sempre dizer, é muito melhor emprestar pro governo do que pro banco. Por quê? A probabilidade de o banco quebrar é maior que o governo, né? E se o banco quebrar, significa que o governo destruiu. Então, você ainda tem essa garantia, entendeu? Então, é muito melhor emprestar pro governo do que pro banco. Só que o que os bancos fazem? Por ser uma instituição particular, elas te dão uma rentabilidade um pouquinho maior, entendeu? Porque o que acontece? Eu falo isso muito pras pessoas. Pô, vocês acham mesmo que o dinheiro que tá na poupança de vocês tá lá parado? Não tá. O cara pega, você, tenha R$10.000 na dinheiro que você tem na conta corrente. Exatamente. Tudo número fictício. Então, só que assim, eu gosto muito de dar esse exemplo, tá? Talvez as pessoas não sabem disso, mas acontece muito. Pensa assim, eles meio que bloqueiam, né? Tá lá. Se você precisar de imediato, você vai conseguir fazer o saque da poupança, porque o banco tem muito dinheiro. Mas o que ele faz? Você tem 10 mil na poupança, ele tira pra você tá lá, tá rendendo lá, bonitinho, 10,1, 0,8, 0,9, o valor da poupança, ele vai tirar esses 10 mil, mas pra você tá lá. Na hora que você clicar que você tá querendo sacar o dinheiro da poupança, eles vão receber e já te devolve de outro lugar. E o que ele faz? Pega esses 10 mil, vamos supor que é meu, aí eu prego e falo assim, a Caixa chegou lá no banco e pediu um
empréstimo de 10 mil. Pegou esses meus 10 mil e deu pra ela. Só que o que tem que fazer? Falou, só que agora eu quero, tipo, 18, 19 mil. O banco pede. Geralmente, se vocês calculam, geralmente o valor de empréstimo em negócio é sempre o dobro. Sim. Diferente do valor. Pode ser R$1.000, pode ser R$100.000. Geralmente você sempre devolve o valor. Então, com esse lucro que o banco já tá tendo, porque o risco é dele, de fato. Cara, pode pegar e falar, vou sujar meu nome mesmo. Quem a gente sempre fala, né? Vive só amanhã. E pronto. O Serasa que lute. Então, se o banco confiou em emprestar o dinheiro pra mim, quem Eles pelo amor de Deus. Então, eles fazem essa... não é pejorativo, mas eles meio que fazem essa manipulação financeira, né? Então, e assim eu vou estar recebendo, né? Eu vou estar recebendo aquela parcela mínima da poupança e o banco vai estar recebendo os 10 mil mais os juros dela. E se ela não pagar, é juros sobre juros. Então, pro banco é muito mais fácil. Isso vira uma bola de neve, né? Então, que eu sempre vou falar, é muito questão cultural. E aí, só pra voltar. E aí, eu comecei nessa empresa CLT, e aí já tava meio de saco cheio, fiquei uns 2 aninhos lá, gratidão pro meu colega. Saí de lá porque o meu amigo pegou e falou assim pra mim, Thiago, você vai ganhar a mesma coisa e você vai ficar na sua casa, cara. E, tipo, obviamente, vai vir pro escritório, fazer os cursos, tudo mais e tal. Aí eu falei, cara, porra, se eu vou sair pra ganhar a mesma coisa, por que não? Tô cansado mesmo, já percebi que a vida vem mostrando pra mim que CLT não é pra mim. Então, demorou, mas, tipo, tá bom, demorou pra eu aceitar isso também, né? Aí eu peguei e falei, então tá bom. Aí falei pra minha mulher, tanto que, tipo, isso foi até um dos motivos de eu sair da casa da minha mãe, né? Tipo, uma pela idade, né? Chegou uma hora que precisa, né? Então, entendeu? Mas era muito desgastante, assim, e tal, mas daqui a pouco vai entrar psicólogo aqui. Vamos entrar nesse tema, não, E aí meu amigo foi me ensinando e tal. Eu falei, cara, eu entendi que o mercado financeiro é o único lugar, que até onde eu sei, assim, que existe a meritocracia. Então, quanto mais você se dedicar pro mercado financeiro, ele vai te envolver. Te traz. Não tem jeito, No CLT, você pode ser o melhor empregado do mundo. Se não for filho do dono, não tem outras palavras. Não tem pra onde você chega uma hora que você percebe. Pode ser numa multinacional. Se você pode se dedicar e tudo mais, virar um diretor, tudo mais. Você pode crescer, né? Mas não tem assim... Só que sempre vai parar. Você não tem um teto, né? Então, tanto que até falar aqui um abraço aqui também pro Sérgio. O Sérgio, ele foi meu mentor na IK Options, né? Hoje ele mora na Europa. E eu sempre vou bater muito nessa tecla, a questão cultural, porque ele falou uma coisa pra mim que eu entendi. A gente tem muito costume de falar que o céu é o limite, né? No mercado financeiro não tem limite. Então a gente sempre fala assim, o céu é só o começo. Aí eu falei, porra, mano. Então assim, essas viradas de chave assim é muito foda, faz a gente querer mais, então, né? Então assim, só que assim, a gente sempre fala, tem que respeitar o dinheiro. Hoje eu consigo ver que o dinheiro é só uma ferramenta de trabalho, não é mais uma necessidade, assim. Então, não é que eu tô milionário ainda, tá? Mas assim, então, até você falou do ainda, a gente fala, eu falei, porque tudo que a gente fala, hoje eu sou muito de lei da atração, né? Tudo que você pensa, tudo que você fala, atrai pra você, não tem jeito. Sim. Então, é até uma frase que eu gosto muito de falar pros meus alunos, reclamar é o ato de clamar 2 vezes por aquilo. Aí você fala, caraca, mano, é verdade. Então você, peguei mó trânsito. Aí eu falei, faz o teste, pode ver, para de reclamar no trânsito. Só agradece. Curte o trânsito. É difícil. Mas nossa, o cara quase me fechou ali. Não, suave, graças a Deus não aconteceu nada. Bateu, cara, assim, eu falo porque eu tive essa experiência, assim, de ver as coisas acontecendo quando eu comecei a parar de reclamar. Então, essa foi uma também das viradas, tipo, que nem, tá ligado? Você vive de academia. Tô reclamando que tô gordo. Tô reclamando e tal. Mas aí, o que você tá fazendo de diferente? Não foi nada. Sim. Continua reclamando. Então, assim, tem que partir de um princípio. Total meritocracia, entendeu? Tudo, e aí, toda a minha virada foi baseada nisso, do meu mentor, começou e tal. E aí eu percebi, eu já tava bom na IK Option, já tava tendo um resultado positivo. E aí o pessoal do escritório falou pra mim, cara, vamos pra B3 porque agora você vai começar a mexer com ações. E antes era só assim, ou ganhava ou perdia. E mesmo assim Você tava só nas binárias. Só nas binárias, Fiquei acho que 1 ano e meio mais ou menos daí, com resultado bom, positivo sempre. E aí o pessoal falou pra mim, Thiago, mano, olha o seu potencial aí. Só que assim, precisa estudar. Então, falei, beleza, então vamos, então marcha, tô em casa mesmo, não perco tempo. Então, assim, era olho no gráfico, aí eu colocava o computador na sala, notebook no braço do sofá e a tela. Era estudando 3 vezes ao mesmo tempo. Então, assim, é bizarro, mas hoje eu falo assim, eu falei, mas eu consumi muito conteúdo, né? Faz parte do processo, Faz parte do processo, então, e o mercado, ele me mostrou isso muito rápido. Ou vai ser só isso,
ou o quê? Eu vou ficar pra trás, então eu não posso, não quero, né? Então, assim, aí eu comecei a estudar e vai atrás de curso e tal. Por isso que até tem essas mais de 60 certificações por causa disso. De sempre ficar pesquisando e faz prova e tal, né? Então isso ajuda, né? Então, e outra, ensinar é a melhor forma de se aprender, não tem jeito. Então, eu gosto muito disso. E os meus amigos, assim, sempre falam. Eu falei, cara, você tem perfil de professor, é surreal. Então, tipo, sempre quando tem alguma resenha, assim, eu tô com a criançada e tal, você é professor de educação física? Aí eu falei, pô, eu não sou, cara. Pô, você tem mau jeitão de professor e tal, sei lá o quê. Aí eu falei, então, eu ensino o pessoal a mexer com o próprio dinheiro. Aí os caras já, eita, não, isso aí não é pra mim, tá? É bizarro. Todo mundo tem medo, né? Então. E hoje você investe, lógico, né, o seu dinheiro. E ensina as pessoas a investirem, mas você também investe o dinheiro dos outros? Não. Você ensina, faz a mentoria. No outro esquitório fazia isso. Porque existe, né, essa Genial também. Existe. Porque tem um cara que... Eu tenho uma cliente que ela é médica. Ela falou, Tio, não sei quanto que eu ganho, não sei quanto que eu gasto. Eu falei, caralho, mano, isso é muito dinheiro. Isso é muito bom, né? Nossa. Isso é muito dinheiro. Só que eu falei pra ela, só que assim, você tem que pensar a longo prazo. Você tem 2 filhos hoje, e aí? Você vai viver até quando isso? Então, assim, você precisa de imediato começar a investir, ou pelo menos poupar, né? Porque não adianta, vai chegar uma hora, beleza. Qual que é a diferença de investir e poupar? Que você considera? Eu acho que poupar ele é o lugar mais seguro. Seria, né, eu colocar o meu dinheiro num... Só que na hora que você começa a perceber, eu falei, pô, por que eu vou deixar na poupança sendo que eu posso colocar numa renda fixa? Tá. Né? Porque o poupança, ele ainda é diferente de uma reserva de emergência. Só que é muito difícil ver uma pessoa que, pô, eu tenho reserva de emergência. Deixa eu ver se eu passo de ano. Eu entendo, assim, que poupança, poupar, né, e investir... poupar seria, então, talvez... Dentro do... você tem o seu patrimônio, aí você vai investir. Tem algumas opções que são mais seguras, que é como emprestar o dinheiro pro governo, que é muito difícil o Estado quebrar, porque ganha muito do nosso imposto. Mas existem outras opções que são um pouco mais lucrativas, empresas que trabalham com tecnologia. E então, esse seria o investimento, porque você está investindo em empresas que talvez te tragam algo muito maior, só que você também, ao mesmo tempo, você está poupando e investindo em algo que vai te dar um retorno menor, mas ele é um valor quase que garantido no final do mês. Você sempre vê a longo prazo que o investimento ele sempre vai compensar. Não tem jeito. Por quê? A poupança ela sempre vai depender de como que tá a inflação. Então, você ouve muito pessoal falando, a taxa da Selic, o CDI tanto, tal. Eu falei, pô, mas que compensa, né? Então, às vezes, as pessoas até se assustam com a falta de informação. O cara ele vai olhar na internet lá e vai falar assim, o banco tal tá pagando 100% do CDI. Eu falei, nossa, significa que se eu colocar R$100 em um mês eu vou ficar com 200? Porque pensa isso, pô, 100% do CDI. Aí até entender que o CDI, ele é apenas a taxa de juros, né? Então, ele vai ver, 100% do CDI. Tá, mas o CDI tá pagando quanto da taxa Selic? Pô, 12% ao ano. É 1% ao mês. Então, se você faz sempre comparativo, abre o aplicativo do seu banco, você vai ver lá. Quanto que tá rendendo a minha poupança hoje? Aí ele vai falar, tá rendendo 0,8 por mês. Tá bom, pô, é quase 1%. Só que aí você vai ver, pô, se eu emprestar pro Tesouro Direto, por exemplo, é o dinheiro que eu preciso? Não, então eu vou deixar o dinheiro emprestado para 2 anos. Vai pagar quanto? 1,2. Opa, já é uma diferença aí de 0,4. Entendeu? Então, assim, é simples, é pegar o celular e ver, né? Por isso que eu falo, essa questão de ser cultural e a pessoa não tem interesse, entendeu? Então, se a pessoa não... Porque informação o cara tem, se o cara ele não tem interesse, né? Tanto que eu tenho muito aluno meu que eu tive que mudar a rotina do cara. Porque eu falava assim pra ele, cara, quando você sai de fim de semana? Ele sai sexta, sábado, bobear quinta. Pô, quanto você gasta no rolê? Qualquer rolezinho hoje é 150, 200 pau. Eu falei, cara, vamos pelo menos parar de sair de sexta, mano. Pega esses R$200 e vão investir. Deixa paradinho lá. Aí eu falei, não tem. Eu falei, pô, vocês conseguem gastar 200 conto em 4, 5 horas numa coisa, tipo, que não vai te agregar valor. Isso no mês, né? Então eu falei, pô, imagina, você sai 4 vezes aí, porra, no mês, já é 2, 3 pau de rolê. Que teve retorno? Não teve, entendeu? E é engraçado. Prejuízo. E é engraçado. Vocês viram, pra mente. Então, e pra mim como que é engraçado. Eu comecei falando aqui ainda, pô, eu era promotor de balada, né? Então, assim, pros caras, é bom, né? Que nem, pô, eu fico brincando. Eu falei, pô, hoje eu vou no mercado, vou ver a cervejinha lá, qualquer uma, assim, vamos colocar 10, 12 reais no mercado. Pô, você vai no bar, 22, 23 reais. Eu falei, cara, o cara tá vendendo pelo dobro. Não é demérito, tá? O cara é um bar, o cara precisa ganhar. O cara precisa ganhar, mas é assim, é oferta e demanda. E no mercado financeiro é a mesma coisa. Pra tudo. Tem as ações lá.
Qual o exemplo que eu posso dar? Eu não falei que não podia falar, mas é tranquilo. Não, mas é tranquilo. Então, por exemplo, a gente tem uma ação, eu analisei ela, eu tô acreditando que eu vou valorizar. Então, assim, eu vou comprar as ações, que a gente chama que é o papel, acreditando que a empresa vai valorizar, então eu vou ficar aplicando dinheiro para ela. O que ela vai... Só que ela não fica diretamente com o meu dinheiro, né? Ela fica com dinheiro no caixa de fluxo e vai render. A empresa quebrou. O exemplo clássico aqui é da Magalu, pô. Acho que até ano retrasado, no começo do ano, tô um pouquinho fora da minha linha do tempo, mas eu acho que ela chegou a bater, acho que R$7, eu acho. Hoje ela deve estar por volta de R$1,50, R$1,80, então assim, ela desvalorizou. O que aconteceu? Teve aquele golpe da Lojas Americanas, tudo mais, e Pô, esqueci o nome da palavra também. Ela competia com a Amazon no Mercado Livre, né? Então. Por mais que ela tenha uma ótima logística, eles já estavam no mercado há muito tempo. Né? Então, e aí fora, tem, né? a questão também que tudo envolve, né? Tem um crediário, né? Falei, mas como que impacta? Eu falei, porque uma coisa que o cara comprou 2-3 anos atrás, ele ainda tá pagando, mas já desvalorizou. O real vem desvalorizando. Então, assim, o que ele tinha há 2-3 anos atrás já não vale a mesma coisa. E isso impacta, né? Então, por isso que dá essa desvalorização. Então, a gente fala, nossa, eu vou comprar, perdão, Oi, 80 centavos a ação da Oi, eu acho que tá em 90 centavos. Vou comprar um monte que vai valorizar, se chegar em 2-3 reais, não adianta. Até o querido Barça falou. Até o querido Barça fala. Eu ganhei uma grana, sabe com o que? Nubank. Então, como é que foi? Teve o IPO deles, né? Eles abriram o mercado lá fora. E aí eles liberaram pra quem era cliente Nubank comprar uma reserva. Uma reserva. Como é que é? No Coins. Esqueci o nome. BDR. Quando eles estão lá fora, eles fazem um espelho aqui no Brasil. Aí eu comprei. E assim, foi um sucesso o IPO deles. A ação subiu lá no teto. Mas isso foi só os 6 primeiros meses. Não, na primeira semana eu vi a notícia. Nubank vale mais do que Itaú. Aí eu falei, mano, não vale mais que Itaú. Tem alguma coisa errada. Tipo assim, é uma excelente empresa. Acho que até um dia pode valer mais do que Itaú, mas hoje em dia não. Itaú é muitos anos de mercado. Os caras são... Eu acho que a vantagem do Nubank, não vou falar com 100% de certeza, mas acho que ela foi o primeiro banco digital no Brasil, cara. Acho que sim. Acho que ela teve de quebrar. Não sei se foi o primeiro, mas foi o primeiro a estourar. Então, a primeira a estourar. Por isso que eu falo, o que eu tenho de referência de banco digital é Nubank. Hoje eu sei que tem um monte, Inter, C6, tem a porrada. Mas a maior parte do dinheiro tá na mão das pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, às vezes... gostam da segurança do Itaú, porque conhece a agência, conhece... Exatamente. Então, não tem como eles serem maior que o Itaú hoje. Pode ser que um dia transformem, porque eles têm a parada da inovação na veia. Saiu a notícia lá, Nubank vale mais que o Itaú. Eu falei, isso aqui tá errado. Peguei o negócio e vendi. Vou vender agora. Vendi, deu uma semana, o negócio tava aqui. Começou a despencar, exatamente. Mas assim, eu ganhei R$2.500 assim numa semana. Mas é essa pegada, agora imagina depois isso. Eu comprei Bitcoin e perdi tudo. Porque tem que ter uma coisa que eu acho que é muito legal, que tem que sempre levar em consideração no mercado financeiro, é a especulação, né? Então, que nem ele comparou lá, o Nubank melhor que Itaú, tem dois, ou agora vai explodir, vai quebrar todas as outras, ou o pessoal vai olhar, não, então vamos vender, porque isso não pode. Porque o cara que é do Itaú, ele compra no Nubank também. O cara tá nem aí, o cara pode comprar, fala, agora eu vou vender tudo. Subiu ali, ganhei 10 centavos por ação. Imagina o cara que movimenta milhões. Cara, é quase... É dinheiro. Se não me falha a memória, a gente tá movimentando aí cerca de 2-3 bilhões em tudo, né? Ao mesmo tempo que o cara tá comprando, o cara tá vendendo. E o mercado proporciona isso. Mesmo eu lá com meus míseros 2-3 mil reais, se eu quiser fazer uma operação no mesmo ativo de uma compra e de uma venda, eu consigo colocar lá, eu vou comprar em 125 e 200, acreditando que vai subir, então quando bater 125 e 500 eu vendo, ou seja, eu ganhei aquela margem ali. Eu também posso já fazer uma operação de venda em 126, vou colocar mais para cima, quando chegar ali vai derreter, vai buscar o meu 124. Então eu faço as duas operações no mesmo ativo. E o mercado permite isso, né? A plataforma ela permite. Então se eu quiser fazer uma operação de swing de ações, eu posso, só que tem a vantagem que ela vai pagar dividendos, porque para a empresa é bom deixar o dinheiro lá, né? Então, e como também tem muito imposto e tudo mais, não compensa você ficar comprando um monte de ação, 9 horas da manhã e fechar às 17, que aí é a operação de day trade. Então, acaba não compensando, você paga quase 20% só fazendo essas operações no dia. No swing trade é 15%. Então, assim, tem essas vantagens e tudo mais. Mas, e também já não corre risco, né? Então, compensa você ficar comprando as ações e lucrar em cima de dividendos. Não de você vender novamente o papel
que você comprou, entendeu? Então tem essa vantagenzinha que eu gosto muito, O day trade, então, ele paga mais imposto? Ele paga mais imposto porque... Entre aspas, tá? É mais fácil ganhar dinheiro. Mas ele paga muita taxa pra... Entendeu? Ó, na Genial, fazer o merchan aqui, ó. Genial é 0 corretagem, tá? Então, o pessoal fala, o que é essa corretagem? Geralmente hoje a concorrência é muito grande, né? Então, sempre quando eu compro ou vendo ativo, é um contrato, né? Ele não é nada assinado assim, ele é muito rápido, mas a gente chama de contrato. Então... Alguns bancos ainda fazem isso. Então, assim, eu fiz uma compra no 125 de novo. Já tô sendo cobrado de 0,12 centavos. Então, lá, se eu lucrar R$1, já perdi 10 centavos porque é taxa de corretagem, né? E também tem a taxa da própria plataforma, né? Que a gente chama que é a taxa do BMF, né? Então, todo dia de manhã você tem que abrir lá e falar, hoje a taxa BMF vai pagar 0,072. Amanhã, 0,068, porque é ele que especula o preço, né? Então, também sempre tem essas taxazinhas. Mas Genial é taxa zero, tá? Se inscreve aqui embaixo, aqui, ó. Me diz uma coisa, agora, com toda essa bagagem lá do taekwondo, de você trabalhar na balada e começou com day trade, hoje... Nessa fase da sua vida, o que você prefere? Day trade, o swing ou o longo prazo? Ou você gosta de um mix entre os três tipos de operação? A vantagem do mercado financeiro é essa, você consegue variar. Então, acho que é uma coisa mais interessante. Eu gosto de fazer day trade porque senão eu sou um cara que eu sou 440. Então, eu preciso estar fazendo pelo menos as minhas 2, 3 operaçõezinhas ali do dia e tá tudo certo. Isso foi até uma virada de chave muito ruim. Como eu saí da produção, eu achava que quanto mais eu fizer, mais eu vou lucrar. Só que o mercado financeiro mostrou que não era necessário. Eu não precisava ficar fazendo um monte de operação todo dia. Uma pelas taxas e uma pelo risco, né? O emocional abala muito. Então, hoje compensa eu deixar uma margem maior para correr menos risco de perder o capital. E deixo ele um pouco mais... Não chega a ser longo prazo, mas durante o dia, né? Então, dá umas 9h30, 10 horas, o mercado já decidiu para onde ele vai, se ele vai subir ou ele vai descer, né? Tanto que a gente até chama de gap, de abertura, né? Então, o mercado ontem fechou em 124, hoje abriu 125. Então, já tem um ponto de diferença de abertura. Então, 9 horas, eu, Thiago, não opero. Mas você vai ver lá que o gráfico já vai estar mexendo. Eu faço a minha operaçãozinha umas 9h30, 10 horas e deixo ela aberto. Eu tenho esse preço de proteção, eu acredito que vai ou valorizar ou vai desvalorizar até aqui, pronto, acabou. Essas são as minhas operações. Fecho lá, 2, 3 horas de operação, fica lá. Porque eu não fico de frente pro computador. Então, tem muitas vezes que eu abro, dou a entrada... agora eu vou passear com o cachorro, vou correr. Então, assim, minha mulher, quando ela tá em casa, vou tomar um café com ela, entendeu? Então, assim, essa liberdade é surreal. Só que hoje, não faço tanto isso porque tem a cartela de cliente, né? Então, 9 da manhã, o pessoal, Thiago, não consegui acessar a conta hoje, dá uma olhada pra mim. Thiago, precisa zerar lá a taxa tal, vê lá pra mim. Então, assim, hoje eu faço também atendimento ao cliente, né? E aí acaba tendo essa liberdade, né? Então, assim, hoje eu opero menos day trade pela questão da minha demanda estrutural do dia a dia, né? Então, basicamente é isso. E tem o swing trade, que deixa lá em ações, porque eu deixo o dinheiro parado lá todo mês, eu tô recebendo um pouquinho e tal. Então, assim, tá ganhando de todos os lados. Então, o mercado financeiro, ele proporciona isso. É sempre ganho? Não é. Tem vezes, como a gente sempre coloca na cabeça, renda variável, nem todo mês a gente não conta com aquele dinheiro. Então, sim. Uma das maiores vantagens, eu acho que é essa, né? Você já consegue falar, quanto que eu ganho de renda fixa? É isso, tal. Genial me paga, tudo mais, tal. Beleza, aqui passa conta, por resto, usar para investir. E vira o que a gente chama de juros compostos, né? Então, vamos supor, hoje o mês fechou no day trade aqui, eu tive um lucro aí de 7 mil por mês. Perfeito. Já vou investir os 7 mil para fazer day trade? Não, cara. Coloca um pouquinho mais nas rendas fixas, investe um pouquinho mais ali e tal, diversificar, né? Entendeu? Isso, entendeu? O que você indicaria pro Oliver aqui, ó, e pensando no meu perfil, eu tenho Compra meu curso. Eu tenho 2 filhos, eu sou empreendedor. No nome dele. De empreender no Brasil é complexo, é gostoso, mas complexo. E acho que mais informação eu acho que o patrimônio, ele não é nada fixo. Não existe, por exemplo, casa, essas coisas. Entendi. Eu larguei mão disso. E agora, um pro meu perfil e outro perfil pro Tinho. O Tinho é empresário também, mas vamos supor que ele é CLT, ele não tem filho. E tem uma casa de investimento. E já tem uma casa própria. Qual seria o investimento, cara, pros dois? É porque assim, isso vai muito de perfil, igual você falou. Você colocou 2 exemplos bem interessantes de falar sobre. O que eu oriento pros meus alunos?
fazer a pessoa entender que investimento é um boleto a ser pago. Porque o que a gente sempre faz? Se sobrar, eu invisto. Eu acho que essa é a pior coisa que existe. Se sobrar, eu invisto. Eu falei, cara, eu comecei assim. Eu cheguei na minha mulher e falei, vamos cortar a pizza, todo fim de semana pizza. Vamos comer 3 vezes por semana, 2 vezes por semana? Pô, a pizza 60, 50 conto. No mês é R$100, já é a conta de água. Mas vamos pegar esse valor, vamos colocar em algum CDB? CDB é uma coisa muito legal. É a sigla de... Pô, não vou lembrar. É tanta sigla. Só que CDB é um jeito muito legal que eu gosto de usar. CDB, consiga emprestar dinheiro pro banco. É a sigla que você vai ver. Tipo, então assim, já é uma renda fixa, né? Vai ver, tem uns ativos do banco e tal. Eu não tô falando daquilo que eles oferecem de consórcio e tal. Não é isso, tá? É você deixar o dinheiro emprestado pro banco que ele vai ter uma rentabilidade um pouquinho maior. Então, isso é o primeiro passo. Eu vejo muita gente falando assim, com o dinheiro que eu tenho aqui, eu moro de aluguel. Eu falei, cara, eu acho que isso é surreal. Eu sempre falo pra todo mundo, eu falei, pô, mas beleza, quanto tempo você vai demorar pra pagar a casa? 30 anos, 40 anos, vamos colocar aí, 35 anos pra pagar uma casa, assim, pela caixa mesmo? Vamos colocar 35 anos? Tá bom, beleza, tô com 30 anos. Beleza, você vai chegar nos seus 60, 70 anos, vai quitar a casa. E se você ficar 35, 40 anos pagando aluguel? Entendeu? Na sua última fase da sua vida, você ainda vai continuar pagando aluguel? Então, por isso que eu falo, falei, cara, não indico morar de aluguel. Tem a vantagem, tipo, mas eu posso sair do trabalho aqui e tal. Eu falei, então assim, o cara que é CLT já não pode pensar, tipo, posso sair daqui e trampar em outro lugar, entendeu? Pensando no aluguel. Então... É que a gente acha que a gente vai ser novo pra sempre. Exatamente. Que lá na frente a gente não vai envelhecer. Tem essa questão. Que é muito responsável. Eu queria que ele me indicasse uma pirâmide. Ou uma criptomoeda que vai subir 500%. Pô, garantido. Isso de criptomoeda, isso que você falou de criptomoeda também é engraçado. Tem alguns... Não vou falar do Bitcoin, porque o Bitcoin eu acho que ele deve estar por torno aí de um Bitcoin, tá? Acho que R$147 mil. Então é muito difícil comprar um Bitcoin. Mas falando de criptos que são pequenininhas, é engraçado, porque você vê na notícia lá, X cripto subiu 1000%. Falei, caralho, vou investir nela, né? Porra, vou investir. Aí você vai ver lá, aquela criptomoeda em real, ela vale 0,000032. Agora tá valendo 0,00041. Por isso que subiu 1000%. Sabe? Então, assim, o pessoal perde um pouco essa referência, né? Mas pra quem tá começando, eu acho que é isso. Você acha arriscado investir em cripto quem tá começando? Cara, é um gráfico normal. Eu não gosto, como eu falei, eu não gosto pela volatilidade dela. Ela, tipo, se você for ver em 2009, se eu não me engano, o Bitcoin tava valendo 34 centavos, cara. Como você vai pegar seu dinheirinho lá e falar, vou encarar nisso? Um exemplo clássico, NFT, lembra? Quando virou uma febre? É uma imagem que ninguém pode ter. E é tanto que o pessoal começou a falar, é só tirar print que eu tenho, entendeu? Então, nessa questão, começou a fazer o quê? Desvalorizou demais. O pessoal, como que eu vou pagar 1 milhão numa imagem? Não faz sentido. Nossa, tá maluco. Né? Então, negócio criptografado, né? Tipo, isso. Assim, ninguém tem, realmente, mas qual que é a graça? Nenhuma. Entendeu? Então, a gente gosta de falar. Eu falei, é igual arte, é lavagem de dinheiro isso daí. Porque não é rastreado, né? Então, assim, não de uma forma pejorativa, né? Mas... é a única coisa que faz sentido, né? Eu ainda não consigo entender, como que a pessoa paga... Existe segurança nesse meio de investimento? Algum tipo de segurança? Cara, existe. Ela realmente não tem como você roubar o dinheiro da pessoa pela cripto, pelo blockchain, né? Que o pessoal fala, né? Não tem como eu pegar as suas moedas, né? Por mais que, mas é digital, tal. Eu falei, cara, não tem como. Numa renda fixa, numa variável, numa ação... porque é isso que eu falo. É porque vai ser... Que nem eu falo assim, se eu sou um cara conservador, usar o seu exemplo, que nem você falou, sou mais conservador. Cara, eu não indico criptomoeda, mano. Não indico. Porque, você tem os 2 filhos, tá? E você perde esse dinheiro. Porque o pessoal faz muito essa loucura. E se você puxar de caso aí que o cara, vendeu casa, vendeu o carro. Né, mano? Porque o cara pensa muito assim, dinheiro rápido, mano. Porque o cara fala, então é assim, sempre dá ruim, não tem jeito. Mas eu acho legal você investir uma parte também, porque vai que isso se torna muito grande. Porque o cara que comprou o Bitcoin lá na época que ele valia uma pizza... Exatamente. Se ele não tivesse comprado a pizza, hoje ele tinha 5 bilhões na conta. Só que aí também entra nessa questão de você entender, né? Você entender o que você tá fazendo. Não ir chutando, né? Hoje eu vou... Mas pensa assim, imagina um cara lá na época, começando com os Bitcoin, o cara estourou.
Eu falei, nossa, cara, com uma moeda que não existe, eu comprei pizza, que sucesso. Mas por mais que você entendesse o mecanismo do blockchain, é difícil você apostar uma grana nisso. É um risco, cara, uma coisa nova. Você viu que legal que você falou? Apostar nisso? Exatamente. É uma aposta. O Elon Musk apostou todo o dinheiro dele na empresa dele. E podia ter dado certo e podia ter dado errado. Exatamente. Vai muito daquela agressividade do investidor. Quem trabalha no mercado financeiro, cara, ele é empreendedor. Não tem jeito. Porque que nem eu falo, eu falei, cara, o cara vai construir qualquer coisa. Como fala da cá um pouquinho, tipo, da sua estrutura. Meu, você tem as suas coisas, você investiu o seu tempo, seu dinheiro, sua dedicação. Rezou pra dar certo? Deu. Sim. Mas vai rezar pra quebrar? Não vai, cara. Ninguém faz isso. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa. Pô, eu coloquei meu dinheiro lá, acreditando tanto na valorização e desvalorização. Porque dá pra ganhar dinheiro dos dois lados. E aí você, você tá comprando ação. Então vamos falar, do Banco do Brasil, tá comprando ação. Pô, você não quer que a ação que o Banco do Brasil quebre. Não, a única coisa que você pode fazer é diminuir o risco tentando entender ou se cercando de pessoas que entendem do refrão. Isso a gente meio que chama de preço médio, né? Então eu falei, comprei uma ação que valia R$50, hoje ela tá 40. Tenho duas opções. Ou posso esperar chegar em 35 e aceito o prejuízo. Vou tentar ver se... é possível voltar para os 50? Não, então a gente faz preço médio. Se chegar em 45, eu perco. Que ainda é melhor perder só R$5 por ação do que 10 no caso, entendeu? Então, de uma forma resumida, dá para fazer dessa forma, né? Mas, quem eu falo, sempre vai ser uma questão estrutural, mas de uma forma resumida. Você com 2 filhos. Cara, CDB, Tesouro Direto, e começa a comprar algumas ações. Para você ver se um contexto. O que seria o Tesouro Direto? Tesouro Direto, de forma, que nem eu falei, é emprestar dinheiro pro governo. Como se fosse uma poupança. Porque ela vai te render um pouquinho mais que a poupança. Só que a questão, você não consegue resgatar esse dinheiro. Você vai conseguir resgatar? Consegue. Só que aí você vai pagar, não é uma multa, né? Mas é uma taxa porque você chegou no governo e falou assim, vou te emprestar esse dinheiro aí até 2030. Mas aí deu um problema lá, precisei sacar em 2027. Eu falei, então tá bom, você vai ter toda a sua rentabilidade que você teve de hoje até 2027, só que como você quebrou o contrato ali, tem uma taxazinha assim mínima. Multa pela quebra. Uma multa. É colocar entre aspas assim, como se fosse isso, entendeu? Porque... E isso serve pro CDB também, não? Mesma coisa. Só que aí você consegue programar e falar, daqui 2 meses eu quero retirar esse dinheiro. Você consegue colocar. Depende muito do CDB, eles têm um contrato diferente. É legal achar que ele CDB que tem um fundo garantidor. Exatamente, tem tudo isso. Tem a questão que você consegue escolher CDB. É muito legal, porque você pode escolher um CDB que tá pagando, vamos falar de uma forma simples, 2% por mês, só que ela paga 20% de imposto. Aí você faz o cálculo, falei, mano, seria muito melhor um CDB que tá pagando 0,8, só que ela é isento de imposto, entendeu? Então tem toda essa diferença, assim, porque existem várias coisas, várias informações a gente consegue achar nos aplicativos dos bancos, em qualquer lugar. Mas se você dá um Google, pesquisar assim, é que nem eu falo, o Google é igual ao negócio de médico, não tem como você pesquisar, né? Por isso que existe o trabalho de consultor financeiro, que ele vai te indicar a melhor coisa. Informações no Instagram? Passava. Eu passava. Agora, tem que pagar, filho. Eu passava. Só que hoje, quando o cara, a gente faz isso, tá? Quem abre conta com a gente na Genial, a gente tem todo mês tudo que a gente investe. Então, por exemplo, o pessoal até fala assim, mas não dá muito pra confiar que a corretora tá falando pra comprar um fundo imobiliário, por exemplo, né? Que você meio que empresta o dinheiro pra pessoa comprar um terreno e montar um shopping, né? O FIIs basicamente é isso, é um fundo de investimento imobiliário, que ela serve basicamente pra isso. Aí eu falei, mas eu sempre falo, cara, mas qual que é a vantagem da corretora tirar o seu dinheiro assim? Porque você simplesmente fecha a conta acabou. Então, pra Genial, pra corretora, eu falo Genial porque é onde eu trabalho. Pra Genial, compensa muito mais atrair o cliente e fazer o cliente ganhar dinheiro. Então, a gente faz essa que a gente chama de carteira recomendada, né? Pra tudo. Se você entrar no site, uma análise de forma gratuita já tem, né? Só que assim, quando você abre a conta e começa a investir, conforme o seu capital vai aumentando, você tem alguns... Não é privilégio da informação, porque isso também é crime, né? Imagina você... Você tem uma atenção maior do especialista que vai investir o seu dinheiro. Porque existe pessoal que trabalha com isso, né? O cara fala, ele passa o mês todo analisando alguns fundos, algumas ações, e ele vai falar, acho interessante a gente comprar, acho interessante a gente manter, acho interessante, vamos vender agora porque vai desvalorizar mais ainda. Então existe toda essa estrutura. Então às vezes o cara não tem tempo, o cara contrata o assessor, que é isso que o cara faz, seu capital, assim, agora vai ser assim, vai pra lá, tal, pronto, beleza? Tem cara que nem quer saber. Ele vai mexendo no seu dinheiro. Mas ele vai João dentista faz cirurgia um dia inteiro
dinheiro lá. Chega em casa, tem 5 filhos, vai ter tempo. Não tem tempo. Eu prefiro pagar um cara que tá vivendo isso todos os dias. É a mesma coisa, eu gosto muito também da metáfora. É zero corretagem ou não? É zero corretagem. Tá vendo? Eu quero como é que faz o pessoal que quer cadastrar na Genial. A gente pode fazer um link, tem um link aqui que tá no meu celular aqui, mas qualquer coisa a gente coloca no grupo lá no Instagram, lança e marcha. Clicou no link e... Como é que funciona o processo? Entrei em contato, você vai me atender? Você vai abrir uma conta como se fosse do roxinho lá. Vai tirar sua selfie segurando a CNH, tudo mais, colocou seus dados lá, pronto, abriu sua conta. Banco Genial é a corretora. Pronto, acabou. Quer investir? Você vai responder algumas perguntinhas lá, um questionário. Pra traçar o seu perfil? Pra traçar o seu perfil, exatamente. Aí a própria Genial já vai entender. Vai falar, o cara é conservador, o cara é mais arrojado, o cara aceita os riscos, porque quanto mais você investe, maior vai ser seu retorno. Isso é matemática básica. E aí criou o perfil, entra em contato com a gente. Só eu? Não, tem mais outras pessoas, né? O link que a gente pode passar é diretamente comigo e a Natália, né? Que nem eu falei, ela é de Goiânia lá, ela é a cabeça master, mas aí ela vai desmembrando entre eu e os outros assessores, né? Então a gente sempre vai conversando. Tenho R$100 por mês pra investir. Pode. CDBzinho, da hora. Vai pondo lá todo mês CDB. Ou faz uma diversificação CDB, LCI. Se você for um perfil moderado que você já consegue entender que nem todos os meses aquela mesma ação vai te dar um lucro, já tá ótimo, entendeu? Se você já consegue entender, falar... Porque eu falo, o ponto primordial é não usar o dinheiro que você precisa para investir. Isso não se faz. E aí isso acaba acontecendo muito. Eu falo, vou jogar no jogo do Tigrinho lá, o cara vou deixar de pagar a conta de luz aqui pra só render o dobro aqui, Márcia. Eu acho que a Camila falou um negócio interessante. R$100 já posso investir? Tem que começar. O importante é você começar. Igual você empreender, você tem que começar. Seu investimento que começa a partir de R$1. Não é? Cara, eu falo com firmeza de R$10. R$1 assim de cabeça. Eu falei, posso comprar uma ação da Oi lá valendo 90 centavos. A ação do Nubank, eles deram acho que 2,88 centavos pra todo mundo. E já começou. Agora imagina, tem de R$1. Agora imagina assim, o que o Nubank fez. É interessante você falar, 2% é uma rentabilidade muito alta. Então o cara chega lá com milhões e faz, É porque o mercado financeiro, ele mostra como a gente não tem dinheiro. Entendeu? Então assim, isso é... A Betina tá aí, né? Surreal. Vai esfregar na nossa cara. É muito surreal. Eu tenho clientes que a minha mentoria, eu não acho ela cara, né? Porque vai ser sempre essa referência. Falar, mas é caro comparado ao quê? Né? Porque assim, a minha mentoria, ela dura 3 meses. Então eu vou estar 3 meses com o cliente lá, né? O cara, ele quer a mentoria ou ele quer a consultoria? São coisas diferentes. E aí eu falo, se você... a mentoria, eu vou te ensinar a operar, mas eu vou estar só com você. A gente faz sala ao vivo, abre a tela, compartilha a tela, vamos verificando como é que está sendo as suas operações. Eu peço feedback do emocional, né? A consultoria já é um pouquinho mais simples. Ela falou, só precisa saber quanto você gasta, quanto você ganha e pra onde precisa colocar seu dinheiro. Pronto, acabou. É uma forma mais fácil. Então, a pessoa que tem um capital menor para investir de R$100, vai investindo todo mês no CDB, sempre no mesmo investimento. Sim, porque aí o cara coloca lá a médio prazo, que a gente sempre fala, né? Que é 2, 3 anos, ele vai começar a diferenciar, ele vai começar a diversificar automaticamente, sem pressão nenhuma. Porque ele vai ver que dá retorno, entendeu? E é legal, porque é muito subconsciente. O subconsciente vai falar pra você. Você vai estar numa resenha com seus amigos, vai falar, eu invisto, hein? Aí eu falei, caralho, você vai ver a reação do pessoal. Caralho, que da hora, mano. A pessoa investe e tal. Cara. Entendeu? Porque o cara fica tipo, nossa, que interessante, entendeu? Então já era isso. E aí o tempo você vai diversificando. Eu falo, deixa eu ver, sei lá, vamos pegar essa rentabilidade que tá tendo, vamos colocar só em ações agora? Porque já é o dinheiro que você não tá contando. Você faz isso já, Thiago? Eu faço isso com a minha própria conta, tá? Vê se eu tô diversificando da forma certa. Eu coloquei 2% em criptomoeda, que vai que o negócio certo. Vai, né? Jogo do bicho. 17 é matar. Eu tenho, acho que 70% em CDB. E eu acho que o restante eu coloquei no imobiliário. Fundo imobiliário. Perfeito, cara. Eu acho que é uma renda muito ótima sua, de verdade. Porque eu pensei em investir em algumas coisas em tecnologia, porque eu gosto muito, leio muito, mas como eu já trabalho e empreender é um risco, então eu prefiro deixar o meu dinheiro seguro. E ações, já pensou em investir? Cara, na época que eu investi, foi na mesma época que, tipo, Twitter da vida, Tesla, tudo caiu.
todas as ações, todas as grandes big techs de tecnologia caíram. Aí, tipo, eu perdi 20% da grana lá. Aí você ficou traumatizado. Mês. Aí eu falei, não quero mais isso. Então. Mas, cara, você tá muito no caminho certo, porque você já tem as suas rentabilidades que elas são completamente diversificadas, cara. E é exatamente isso. Então a gente sempre vai criando aos pouquinhos, pô. Porque você vai ver, pô, mas você mesmo que nem você falou, eu falei, pô, mas eu tô ali com o FIIs que tá pagando mais que o CDB. Então vamos tirar um pouquinho no CDB, coloca mais no FIIs ali, pô, nossa, deu a sorte que quando eu investi, bateu novembro aqui e rendeu 3%. Né? Mas se eu tirar ali do CDB antes do prazo, aí não vem com aqueles... tudo uma questão sempre de calcular. Porque na hora que você verificar lá, eu gosto muito de CDB que não paga imposto, tá? Acho que o governo... Qual? Você tem um pra indicar? Não pode, cara. Infelizmente. Mas é por dois motivos. Porque, que nem a gente já tinha conversado sobre. Eu tenho clientes que eu vou indicar pra comprar e tem clientes que eu vou indicar pra vender. Porque ele comprou quando tava muito valorizado, desvalorizou, faz preço médio, entendeu? Então, assim, aí se eu pegar meus 2 alunos ouvindo isso, eles vão ficar, pô, e aí, é pra me comprar ou vender? Daqui a pouco o celular toca aqui. Mas como é que você tá dividindo o seu patrimônio hoje? Cara, eu divido ele em 20% de day trade. Basicamente é isso. Day trade eu falo, pronto, porque é meu ganha-pão. Eu gosto muito de ficar todo dia ali ganhando um pouquinho e tudo mais. 20% FIIs, 50% ações, mais ou menos, e 10% eu deixo, tipo, de reserva de emergência, né? Então, eu tenho esse patrimônio lá e falo, nossa, deu ruim, né? Então, pronto, entendeu? Mas o day trade é o que traz mais rentabilidade então, ali. Porque o day trade eu acho legal porque eu uso muito pra pagar as minhas contas, cara, de verdade. Mas ele também dá mentoria, e eu acho sacanagem quando a pessoa assim, pô, fui um mega especialista em tráfego pago. Só que eu paro de operar como tráfego pago. Aí atualizaram todas as ferramentas, atualizou tudo, mas eu não tô praticando. Ele pratica todo dia o day trade e dá mentoria. Então ele tá aquecido, ele tá com o time certo pra poder... Tá sempre mas online tudo que tá acontecendo. Mas não é jogador. Mas é uma questão de tapar. Porque, obviamente, como é tudo online, se um cliente me ligar, tipo, o cara me ligar aqui agora, obviamente fala, cara, tô no podcast aqui e não dá pra falar. Mas daqui a pouco te passa informação. Porque tá no celular, cara. O celular é ferramenta de trabalho. O pessoal fala, pô, não pago 10 pau no iPhone. Cara, é uma ferramenta muito rápido, né? O da minha mulher é Android, eu pego o celular dela, não dá pra trabalhar, cara, é carvão, mano. É horrível. Mas é muito isso. Que é isso, gente? Tiagão, eu tenho uma pergunta que você começou passou meio que por cima no início do podcast, que foi no plano Collor, trazendo lá na década de 90, mais preciso, dia 16 de março, né, de 1990, onde o governo confiscou todo o valor da poupança de todos os brasileiros, né, e deixou R$50. Existe alguma possibilidade disso acontecer atualmente ou não? É porque depende muito do governo, né? Eu acho muito um absurdo. Eu acho que não. Eu acho que mudaram totalmente a lei. Foi uma agressão financeira tão grande que foi 100 bilhões de dólares. Vários mecanismos que hoje em dia não é mais possível. Mas esse não é mais possível dentro da realidade. Não, então, existe alguma possibilidade? O que é mais provável de acontecer é a desvalorização do real. Eu tenho um pouquinho de medo, mas, tipo, opinião muito particular. Muito medo quando os caras começam a falar de moeda única no Mercosul. Eu acho isso muito arriscado. Eu acho que acaba desvalorizando. Porque o real fora, com os países vizinhos, o real ele é bem valorizado. Não tem jeito. Só que quando a gente compara com dólar e euro, aí apanha. Entendeu? Mas, pô, que nem eu falo muito pra minha mulher. Então a gente vai pra lua de mel. Eu falei, vamos pro Egito, pô. Tipo, eu esqueci qual que é o nome da moeda, mas a relação é R$1 é 8 centavos. Então, pô, você vai pra lá milionário, cara. É uma relação alô, Egito. Eu acho que você vê assim, ó, Egito, Tailândia, assim, brasileiro gosta de ir, porque é como se o americano tivesse vindo pro Brasil, 5-1 quase, entendeu? Então... Mas nesse ponto eu vou discordar de você, porque eu acredito muito que o reflexo do câmbio é o reflexo da sua economia. Claro que eu acho que você deve ter mais informação, mas pelo que eu li, né, qualquer coisa que estiver falando uma besteira, você me corrige. Se a moeda é um reflexo da economia, quando você tem uma moeda em bloco, então essa moeda vai ser uma média do valor de todas as economias envolvidas, de todos os países dentro do bloco. Hoje, quem leva vantagem sobre isso é a Alemanha, porque ela tem uma economia muito mais pujante do que vários outros países da Europa. E ela vende para esses países a euro, que seria um valor
que menos do que a economia dele produz. Então, ou seja, ele pega um produto muito mais barato e tem uma moeda, então ele se torna muito mais competitivo. Exatamente. Por isso. No Brasil, no Mercosul, eu acredito que seria um pouco parecido. Por quê? Porque se você somar a economia dos outros países, o Brasil está muito acima. O problema é que você perde a vantagem do câmbio. Por exemplo, na época se eu não me engano, do Covid... Depois ainda tem que cortar o Covid, né? Mas na época da pandemia, o Brasil, ele desvalorizou o real porque ele estava vendendo muito... Os commodities, né? Exatamente. Então, ele conseguiu fazer muito dinheiro para o Estado por conta disso. China, acho que faz isso o tempo todo e ela é acusada por causa disso. Então, é importante o país também ter o controle do câmbio, mas não sei se é tão ruim assim também ter uma moeda levando em consideração que a gente se tornaria mais competitivo. Vários fatores, cara. Então, assim, é muita politicagem e muita massa de manobra, né? Então, eu sou bem neutro referente à política, né? Mas, assim, no começo do ano, o preço da carne baixou, sei lá o quê, toda aquela festa, sei lá o quê, tal. Mas quando você começa a ver por que baixou, aí você já vê que o governo não é tão influenciado. Baixou por quê naquela época? A China parou de comprar. Então, o que o pessoal precisa fazer? Eu tenho um produto, você é empreendedor, você prefere receber em euro, dólar ou real? Entendeu? Mas segura dólar, né? Basicamente é isso que quem estava transportando e exportando carne, vamos dizer de um modo geral, o meu comprador da China parou. Tô criando estoque. O que eu preciso fazer? Preciso baixar. Sempre vai ser lei da oferta e demanda. Não tem jeito. Para qualquer produto, para qualquer ativo. Sempre vai ser oferta e demanda. Não tem jeito. Então, o preço da carne baixou por causa disso. O que ia acontecer? O pessoal ia começar a estragar, não tem o que fazer. Entendeu? Então, de uma forma bem ampla assim, basicamente é isso mesmo que você falou, cara. Não? Legal. Hoje eu tenho um outro empreendimento, mas a Camila fez questão de entregar para você. E eu acho que ela vai apresentar super bem. Deixa com ela, então. Como o Oliver falou, ele trabalha muito com a parte de tecnologia, né? Então, ele tá trazendo uma ideia de trazer essa parte tecnológica com inteligência artificial. Sensacional. Temos artistas aqui, né? Dentro do grupo, que fizeram este presente especialmente para você. Eu vou querer ver isso aqui. Isso aqui é autor, Deixa eu jogar na câmera ali, ó. Tá pegando aí? Nossa, gostei. Olha, sensacional. Quando eu falei, cara, acho que ele vai gostar. De verdade. Isso aqui eu vou pendurar com todo carinho. Amei, de verdade. Obrigado, pessoal. Pensar em alguém pra dar um presente personalizado, procura lá, Art Glow. A gente faz pelo que eu entendi aí, tu vai ser milionário primeiro que eu, cara. Um monte de coisa. Então, mas agora ele vai fazer a mentoria com você e aí tá garantido. O negócio agora é pensar no bilhão. Milhão já foi. Teve uma coisa que ficou muito forte na minha cabeça. A diferença de 1 milhão pra 1 bilhão, cara. Em questão de segundos, assim, não lembro ao certo, mas acho que 1 milhão de segundos, se eu não me engano, acho que é 7 anos, alguma coisa assim. 1 bilhão de segundos são 33 anos, cara. Então, na hora que a gente começa a comparar, isso no financeiro, você vê, o dono da Amazon, bilhões e bilhões. Então, assim, é assustador. Não sabe nem escrever, né? Isso, assim, no papel. Não cabe zero, assim, não cabe zero no cheque. Vai embora. Nossa, mas eu acho que quem tem 1 bilhão não acumula mais dinheiro, né? Ele acumula poder. Cara, mais dinheiro. Não, acho que não quer mais dinheiro. Acho que ele começa a usar o poder. Chega numa hora que... eu gosto muito de usar o exemplo do Neymar, cara. Ele não sabe o que é não na vida. Não tem jeito. Eu acho que é por isso que ele faz o que ele faz. Quem vai falar não pro Neymar, mano? É impossível, cara. Entendeu? Então, assim, isso é muito cultural. Então, ele tá acostumado, né? Mas eu gosto muito de comparar ele com o Henrique, que é o jogador do Palmeiras, né? Mudando um pouquinho da resenha. Ele já tem uma cabeça muito diferenciada, cara. Ele sabe que ele não precisa ficar comprando iate, luxo, essas coisas assim. Então, o Neymar não precisava mais de dinheiro e foi pra um clube X pra ganhar mas quanto mais tem, cara, não adianta. Mas adianta. Reconhecimento, né? Não é mais pelo dinheiro tem só. Tem a questão do marketing também, né? Tem que levar em consideração que ele é uma marca, né? Ele já não é mais um jogador, né? Pode levar em consideração que talvez também ele queira sair um pouco do holofote, né? Porque pega no pé dele. Imagina o torcedor indo lá na sua casa te xingar e aí você... a pressão, filho. Você trai a mulher aí na sua foto lá no jornal. Eu acho que o brasileiro, quando é questão futebol, assim, ele esquece que, é um trabalho normal, cara. Os caras brigam entre torcida. Se mata os caralho. Perdeu lá,
acho que foi 7x1, Inter, Santos, um abraço, pai. Aí meu pai assistiu isso, tá ligado? E o cara, o jogador do Santos, no dia seguinte, foi pro restaurante, foi jantar, tá tudo ótimo, E ainda cara. com o jogador do Inter, entendeu? Então, exatamente. Os caras não- E o torcedor não aceita isso, eu acho isso Não. muito bizarro, cara. E tem muito isso Mas, no futebol, ele tem, né? é. Essa rixa absurda. Meu Deus, então, eu Ah, sei. não sei. Por Eu exemplo, sei. quando eu vou jogar bola pro meu time lá, que é só resenha, que é, campo às vezes que não tem nem grama. Eu perco o jogo, fico chateado, fico então. triste. Aí se o jogador que eu torço não ficar do mesmo jeito que eu fico quando eu perco, eu vou ficar chateado, porque esse cara não é competitivo, né, meu? complicado, é complicado. Pô, mas tem uma questão que eu falo muito da resenha de futebol, cara. Eu falo pro pessoal, falei, vocês não sabem que os jogadores, às vezes, o cara corre 18, 20 km. O cara joga na quarta, joga no sábado. Corre 40 km na semana. É coisa pra cacete. Só que aí o brasileiro, ele pensa o quê? Pô, eu jogo a minha horinha de futebol ali, faço gol de bicicleta, corro, vou de boa. Tá Toma uma suave. cervejinha, ainda toma suave. O cara que é profissional ganha milhões, não consegue. Pô, mas é outro ritmo, não tem jeito. né? Não tem jeito. Outra caras, exigência, né? Preparação física absurda. bizarro. Mas É, porque não são só os 2 jogos, os 40k que ele... Quantos todo abdominais treino, ele fez, exatamente. quanto disparado, quantos treinos É técnicos. acumulativo, né? E qual que é o tamanho do exatamente. campo? aí, ó. O campo do bairro versus o campo que ele joga? Ah, verdade. Ah, não sei, é padrão FIFA, né? Só joga em padrão FIFA. Metragem do campo de Metragem futebol, de não, mas campo, é só pô, uns não faço 50, ideia. sei lá, faço a menor ideia. cara. Gigante, um campo. Faço a menor ideia. Um campo. Todo mundo aqui. Alexa, cadê o Google? Alexa. Dá uma pesquisada. O tamanho do. Alex é o nome da secretária, ó. Mas um campo oficial é muito mais. É a mesma Pô, é coisa grande. pra nadador, né? Não, Você nadar numa exatamente. piscina da sua casa versus uma piscina olímpica. Entendeu? Não tem como. Não, mas... E aí, gente, vocês querem finalizar e continuar bebendo? Mentira, Pô, tem que mais alguma trabalhar. coisa que vocês gostariam de Não, acho que saber? assim, A gente queria saber tudo. Você pode, por favor, pegar o celular e falar. Não. Me desliga. Em off, desliga as câmeras aí. Ó, Um investe aqui, conselho investe que ali. você dá pra quem tem as 5 metros por 90 metros. 45 por 90. 45 por 90. 45 por 90. Aí, ó. E o gol tem 12 metros, se eu não me engano. Eu corro num jogo 45 por 90, eu vou 2 vezes da minha área pra outra. Já tá morrendo pedindo vape. É coisa pra cacete, Não, é coisa pra caramba. Mas, Thiagão, pra gente finalizar aqui, pra quem tem essa curiosidade, essa vontade de começar a investir, que conselho você dá? Saiba poupar, eu acho que é uma das coisas primordial. Entender o que você faz com o seu dinheiro, né? Eu acho que... É porque, assim, a gente também vive numa realidade muito complexa, cara. O cara ganha um salário mínimo e paga de aluguel, o cara tem que decidir onde o cara vai morar ou o que vai comer. Então, assim, Exatamente. isso é muito sacrifício. Então, a gente entende. É fácil pra você falar que tem várias rendas e tal. Pô, eu, que nem falei no começo, eu nunca precisei gastar R$1, assim, pra ajudar em casa, né? Então, assim, isso já é um diferencial, não tem jeito. Então, assim, a realidade da grande maioria do brasileiro é muito complicada quando fala assim, investir. Tanto que quando chega o 13º, o cara só quer saber de festa e tal. Então, acho que o primordial, mano, é virar essa chave. Se o cara sai todo fim de semana, pô, pode continuar saindo. Ninguém tá falando, para de sair pra você guardar dinheiro. Não, pô, tem que viver também, né? Sim. Mas eu acho que dá pra viver com modernidade, mais tranquilo, assim, sabe? Com mais moderação e evitar gastar, cara. Então, eu falo muito isso até pra minha mulher. Eu falei, pô, eu tava falando da cerveja. Por que eu vou pagar R$20 ali no bar, sendo que eu posso pagar 10 no mercado? Pô, faço a festa em casa e já era. Então, assim, são as pequenas coisas que vão mover, não adianta. Eu acho que a melhor dica que eu posso dar é isso. Não espere um retorno financeiro. Não acredite em gurus da internet, porque eu acho que isso é em qualquer profissão, cara. Vai ter pessoas de boa e de má índole, não tem jeito. Isso pra qualquer lugar. Então, assim... Ofereceu mais de 5% ao mês. Cara, pode sair fora. Desconfia. A não ser, tipo, o cara tá com um contrato ali, o escritório tem seguro e tal, porque isso hoje existe, né? Sim. Então, assim, eu te ofereço 5%, mas, assim, o que eu fizer a mais é do escritório, se eu fizer a menos no mês, eu pago prejuízo e aceito prejuízo, né? Isso por forma de contrato dá, mas eu acho ainda muito arriscado, cara. Eu conheço pessoas que já caíram
acho muito que- nesses golpes de então. ficar Jogador rico do Palmeiras rapidamente, lá. né? Então, Ah, não tem vamos jeito. falar de um O jogador do agora. Palmeiras que investiu 6 milhões lá e, pô, os perdeu filho do tudo. bigode, Aí né? a garantia era uma Agora pedra. é orar, irmão. Não tem Preciosa de água de Bidi, mano. de Bidi. Vai, caralho. Agora é orar. Porra, é essa, mano? Entendeu? Assim, mas é ganância, né, cara? Então... Me diz uma coisa, não sei se tá por dentro do caso, mas acho que tinha um William, que era o jogador do Palmeiras, William, é. que era um jogador mais velho. Aham. E aí Ficou começou a pro dar Scarpa. dicas de investimento pra garotada, né? Pra uma galera um pouquinho mais jovem. Só que ele colocou muito a cara dele, né? Pelo que eu entendi. E Né, aí ele, acho que se não me engano, até tinha uma empresa de assessoria, Sim. só que não era empresa de investimento. É, ele meio que era o garoto propaganda, né? Mas o que ele Exatamente. viralizou mesmo assim é pela fama dele, né? É pelo nome do cara. O que acontece de gente pequena que cai, cara, não tem jeito, mano. E aquilo ali é da o que eu pirâmide, falei? né? Era pirâmide, porque o cara pega, tipo, milhões seu, milhões de outro, milhões ali e tal. E aí, uma hora quebra, cara. Não tem jeito, mano. E me diz uma coisa, ele pode ser responsabilizado por isso? Por fazer uma indicação? Já que ele Cara, tinha um isso CNPJ já de entra em questão assessoria? de jurisdição, É. mas eu acredito que sim, porque não é que ele foi manipulado, né? Mas o Scarpinha lá só entrou nessa por causa dele, entendeu? Mas Aí a tudo é CVM, né? Que Isso, é a CVM, ela fica toda a par, né? Porque que nem eu falo, E vai. ela tem o poder de notificar o Ela por tem, exemplo. tem, entendeu? Então, assim, por lei, eu sei que por lei ele tem que devolver o dinheiro, cara. Não importa como. Ele tem que devolver, não tem jeito. Eu falo, ó, caiu. Se o advogado do cara for muito bom, eu falo assim, ó, o cara caiu no golpe, que é isso, mano? Entendeu? O cara pode persuadir a isso. Tudo vai sempre depender de juiz, mano. Porque Não tem- prometendo Aí, 10% ao mês já é. então, já é, entendeu? É capaz o advogado. É, mano. Se o advogado for bom, o cara Se pode falar. souber. Porque eu falei, pô, pelo amor de Deus, né? Quem se Tipo, fosse todo assim, todo mundo é mundo ia adulto fazer. responsável por si, você sabe o que você Então, faz com depende o seu de dinheiro. muitas coisas, depende do que foi Depende do escrito em advogado, do contrato, juiz, de do- cláusula contratual. Então, assim, Nossa. É é dor de delicado. cabeça, é dor de cabeça. Mas, pô, é que nem eu falo. O ruim do mercado financeiro é a ganância, cara. Tem várias vezes eu operando no dia lá, eu já atingi a meta, saio pra almoçar, vou voltar, pô, deixa eu dar mais uma olhadinha no celular aqui. E perde tudo. Perde tudo assim, perde tudo do dia. do Perde dia. tudo do dia, tá? Mas perdeu. Gerenciamento Você de tava indo risco, bem, tá? A gente tem né? gerenciamento de risco, mas por quê? Dá excesso de confiança, é normal. Então, eu falo, putz, mano. Aí então hoje eu tenho uma tática, né? Eu deixo no computador aberto, se eu saio pra almoçar, eu consigo acessar aqui. Se eu abrir aqui o gráfico aqui, eu consigo ver. Aí eu deixo aberto em casa. Se eu sair alguma coisa, porque aí aqui vai bloquear. E você tem entendeu? um programa de stop também, Vai né? precisar, dá pra fazer stop e tal, tem tudo certo. Mas é movido, né? Não tem jeito. Tipo, não é igual o joguinho, assim, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é que você, tipo, fala, deixa eu ver como é que tá o mercado Às vezes agora. é um dia também questão de emoção, né? Aquele dia que você tá mais assim, exatamente. hoje eu tô... Então, hoje eu tô super-herói. exatamente. Hoje eu Então, vou quando jogar eu faço tudo aqui. isso, eu tava esperando aqui começar. Se pegar na câmera lá, vocês vão ver que eu tava mexendo no gráfico ali. Mas, tipo, tô ociosinho aqui, deixa eu dar uma olhadinha, né? Mas se eu for fazer alguma operação, lá no meu computador lá de casa, ele vai pedir, falar, você autoriza? Aí, como que eu não tô em dois lugares ao mesmo tempo, né? Eu falei, já não dá mais pra operar, porque precisa liberar lá no computador, entendeu? Então, assim, isso é até a vantagem da Nossa, Thiagão. conta. Tiago, eu não quero só investir, eu quero ser um investidor, igual você. Quais são as características que o investidor precisa ter? Cara, eu acho que é aquilo que a gente conversou, ser empreendedor. Entender Sangue frio também? tem que ter. Eu acho que isso é o primordial. Precisa ter dinheiro pra investir. Não, cara, desculpa, ser um day trader, né? Fiz a pergunta errada, né? Cara, precisa estudar. Tem muita coisa boa no YouTube, de verdade. Eu falo, uma das coisas que eu aprendi bastante foi com o Stormer. Se você olhar ele lá, ele tem curso. Eu acho que tem o curso do Thiagão também. Eu acho que ele tem uns 25 anos de mercado, cara. Ele joga as coisas no... Tem lá, ele tem um programa no canal dele lá, que é do 0 ao R$1.000, aos R$1.500, alguma coisa assim. Então, todo dia ele mostra lá fazendo as Ele opera operações. ao vivo? E aí ele operava ao Ah, eu vivo, gosto de ver quem faz ao vivo, porque tem gente que fala... Então, é porque hoje não pode, tá? Hoje não pode fazer. operar ao vivo? Porque... Porra, qual que é o nome da palavra? Ai, me fugi. Se eu lembrar o nome da palavra, eu falo pra vocês. Mas é que não pode fazer operação ao vivo. Não pode. No simulador pode. Tanto que você vê o pessoal da BTG fazendo, o pessoal da Genial faz, né? Mostrando as operações e tudo mais. Isso pode. Mas é cláusula que não pode. Tem a palavrinha certa que me fugiu muito a cabeça, cara. Mas tem a palavrinha lá que, na hora que eu falar a palavra, vocês vão lembrar. Entender o que eu tô querendo dizer.
Anitta. Tinho, tá na hora, sabe do quê? Do quê? Do nosso quadro. Qual é o nosso quadro, Tinho? O meu, o seu, o nosso. Se divulga aí, Thiagão. Cara, é muito simples. O meu Instagram é o Thiaguinho com 2 I, não tem H e só. Tudo que é rede social me encontra assim, o Thiaguinho, @o Thiaguinho, Instagram, Facebook, Twitter não tem, porque eu acho que eu já sou old school, não tenho Twitter. Eu também nunca Não, tive. é X, agora é X, né? Que mais? Bom, e no perfil do Insta você vai ter o meu link lá pra minha consultoria, pra abrir conta na Genial, pra minha mentoria e tem até meu WhatsApp lá que eu acho que é uma boa tirar, eu acho, né? Eu acho. É. Porque eu vou receber de nudes agora. Depende. Se a Carol vai gostar, não sei. Bom, dependendo, né? Pode ser. Enfim. E o nosso, Oliver? Se divulga aí. Vai lá no Insta, procura Conexão 360, você vai achar a E gente. no YouTube. Conexão 360 vai achar a gente. No TikTok. Conexão 360 acha a gente. E Spotify. Conexão 360 acha a gente. É só digitar Conexão 360, minha gente. Ô, mas por favor, pelo amor de Deus, eu vou pedir de joelho aqui. Vamos se inscrever pra ajudar o nosso trabalho aqui, pra gente trazer Curte. gente foda igual o nosso amigo Thiago. Obrigado, gente. Boa tarde, meus conectados. Boa noite, meus Thiagão, conectados. De Thiagão, obrigada. muito obrigado pela disponibilidade do tempo Maravilhoso. aí. Conteúdo De verdade, incrível. já veio o presente. Valeu, eu espero vir mais obrigada. vezes pra falar sobre o Taekwondo. Vamos aí. ter. Vamos. Boa. Até agora o próximo. Galera, até a Já, próxima. peraí, deixa eu trocar de camisa.